levante, todo pensamento contrário a esse culto caia por terra em nome de Jesus. Toda inveja, em nome de Jesus Cristo, todo sentimento maligno, pensamento maligno, em nome de Jesus, retroceda e não tenha liberdade aqui, não tem legalidade aqui, em nome de Jesus Cristo, que a unção de Deus flua, que a unção de Deus traga cura, restauração, transformação. Em nome de Jesus Cristo. Cada um aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, possa sair daqui dizendo: Eu entrei de uma forma, mas saí infinitamente melhor, cheia da porção de Deus, cheia da alegria de Deus, cheia do amor, da esperança que vem do céu. Renova o chamado, renova sonhos, renova, Senhor. Em nome de Jesus, a unção, Pai, que está sobre nós, derrama um óleo novo sobre cada uma, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Orarabasuri, andaralabasuri, cantaralabas. Yanarabasuri, cantarabasuri, andaralabas. Oh, Santo Espírito de Deus, tu és bem-vindo. Santo Espírito de Deus, tu és bem-vindo. Santo Espírito de Deus, tu és bem-vindo, tu és amado, tu és bendito na nossa vida. Oh, tu és bem-vindo na nossa vida, nessa igreja, nesse culto, em nome de Jesus. Em cada vida que entrar aqui, nós autorizamos o trabalhar de Deus em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e majestade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e majestade. Santo Espírito, és bem-vindo. Orarabasuriandaralabas. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Inunda, Espírito Santo, cada casa aqui. Inunda com tua glória, inunda com o teu amor. Oh, em nome de Jesus, nós queremos provar o quão real é a tua presença. Tua presença é real, a tua presença é real, o teu amor é real, a tua transformação é real e nós queremos ser testemunhas dessa realidade. Em nome de Jesus. Orarabasuri, andaralabasuri, cantaralabas. Orarabasuri, cantarabasuri, andaralabasuri, cantarabasuri, andaralabas. Deixe mais de ti, Senhor, mais de ti, Espírito Santo, mais de ti nós te louvamos. Neste santo lugar, Senhor, onde o Senhor habita no nosso coração, nós queremos nos apresentar de mãos limpas, coração puro diante do Senhor. Em nome de Jesus, quem pode limpar o nosso coração? Quem pode limpar as nossas mãos, senão o próprio Senhor? Oh, Senhor, nos lava com teu sangue, nos lava com teu sangue e nos torna mais limpas que a neve.
Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos torna aceitáveis diante de Deus, que ao nos apresentar diante do Senhor, suba aroma suave do nosso coração como oferta viva ao Senhor. Nós oferecemos os nossos corpos, a nossa mente, o nosso coração como oferta ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rararabassuri, andaralabassuri, cantaralabas. Riandabassuri, andaralabas, ricantarás, riandaralabas. Aleluia, Jesus, aleluia. Glórias a Jesus, aleluia. Leide. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quantos são livres? Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Será que você pode declarar? Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais algo
alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Arabaxerianda, 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 aramanaias. Arabaxerianda, arabaxe de cantaramanaias. Arabaxerianda, arabaxe de cantaramanaias. Ele vive, oh, aleluia. Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Oh, Ele vive, nós somos livres, nós somos livres, nós somos livres. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras somos sarados, somos curadas. Ei, você é livre, você é livre, você é livre. Você não está aqui por acaso, você não está aqui nessa noite de Páscoa por acaso, não. Você veio aqui porque o Senhor quer reafirmar a aliança que tem com você. O Senhor quer reafirmar a aliança que tem com você. E talvez você precisa renovar essa aliança. Talvez o Senhor tenha essa aliança contigo, mas você ainda não é aliançada no Senhor. E hoje é dia de você tomar sua verdadeira filiação no Senhor, viver sua verdadeira identidade e entender que você é livre, você é livre, você é livre. E nós estamos aqui, papai, nós estamos aqui para te adorar. E para declarar que só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Na tua presença nos sentimos muito bem, na tua presença nos sentimos muito bem, não há outro lugar melhor. Que o céu comece a se abrir, toda a igreja se prostrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, hoje aqui está. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Que o céu comece a se abrir,
na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém nos toca como você. Ninguém nos vê como você nos vê. Faz brilhar meu rosto sobre ti. Ninguém nos toca como você. Ninguém nos vê como você está. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Neste lugar transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei para encontrar teu amor que nos envolve. Sinto fluir, porque ele já está aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir, sinta ele te tocando aí. Oh, oh, oh. Sinto fluir e ele te cura aí. Oh, oh, oh. Sinto fluir, a atmosfera já mudou aqui. Sinto fluir, minha irmã comece a dar glória. Oh, oh, oh. Sinto fluir
Oh, eu não imaginava que era lindo assim, que tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Oh, dá lugar aí, já comece a sentir. Comece a sentir. Ah, ele já tomou o lugar dele aqui. Arabaxerianda, 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 aramanaias. Ele já tomou o lugar dele aqui. Arabaxerianda, aramanaias. Oh, arabaxede cantaramanaias. Aleluia. O Senhor já se faz presente neste ambiente e eu quero te convidar a oferecer o seu melhor culto, a sua melhor adoração, em nome do Senhor Jesus, e que todas as mentes sejam levadas a cativos à obediência do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, fica ligado no que o Senhor irá fazer e creia que se você tiver fé, você não sairá daqui da mesma forma. Você não sairá daqui da mesma forma. E o pai está dizendo: ei, filha, o que eu estou mostrando para alguns, eu quero mostrar para você. O que eu estou falando com uns, eu quero falar com você. Ei, filho, o que eu estou fazendo com uns, eu quero fazer com você. Por isso, em nome do Senhor Jesus, dê lugar a esse Deus, dê lugar a esse Deus, dê lugar a esse Deus para que no final desse culto, não seja apenas a pastora que diga que viu o anjo, não. Ei, o Senhor diz que se você der lugar, se você se colocar na brecha, você também vai ver milagres extraordinários aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Esteja disponíveis. O Senhor vai usar pessoas disponíveis, pessoas disponíveis. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nani, é com você. Aleluia, glória a Deus, irmãs. Acho tão bonitinho quando as irmãs falam assim: agradeço a minha oportunidade, porque eu nunca lembro de falar isso, sabe? Mas eu vou lembrar hoje. Amém, irmãs, glória a Deus, que alegria estar aqui. Estarmos aqui nesse ambiente onde o Senhor tem manifestado tanto a glória dele, tanta a presença dele, né? Estava falando para a Paty como que o céu está sensível, ou nós estamos sensíveis ao céu. E o jejum faz isso, né? Quando nós começamos a silenciar a nossa carne. Vocês estão me ouvindo bem? Então, quando a gente começa a silenciar a nossa carne, os nossos ouvidos espirituais começam a ficar aguçados. E não é que Deus não estava falando antes, é que a gente não estava sensível a ouvir a voz dele. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Provérbios, capítulo 11. Se você estiver aí, seja intencional, pega a tua Bíblia, senta, se permite ser ministrado, se permite ouvir a palavra e ver aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Aquieta um pouquinho, aquieta a tua mente e fala: eu estou aqui agora no culto. Então eu vou desfrutar desse momento em nome de Jesus. Amém, irmãs? Irmãos, irmãs? Então, Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. É uma palavra bem conhecida, mas eu quero conversar um pouquinho sobre ela hoje. Fala assim: uns dão com generosidade. Aí tem uma outra versão que fala: uns dão com liberalidade, né? Então, uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. No 25 fala assim: a pessoa generosa prosperará. E quem dá de beber
terá a sua sede saciada. E aí eu estava meditando nessa palavra hoje para trazer aqui para a gente conversar sobre ela hoje, né? E aí eu fiquei pensando, gente, que matemática doida é essa, né? Essa matemática de Deus, porque ele fala aqui, ó, uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Imagina que eu tenho algo e aí eu dou para a Patrícia. Eu não tenho mais aquilo. Eu dei. Só que na matemática de Deus fala que quanto mais eu dou, mais eu tenho. Então é um negócio que não fecha, uma conta que não fecha. Então eu estava vendo, o verbo dar significa tirar, diminuir, subtrair. Na nossa linguagem, na nossa lógica. E quando a palavra fala assim, uns dão com generosidade e tem cada vez mais, olha a matemática. Dão e tem cada vez mais. E qual é o objetivo de ter cada vez mais? Continuar dando, continuar ofertando, continuar abençoando. Então, a lógica que eu falo, é a lógica de Deus, ela não tem a nossa lógica. Ela não faz muito sentido, porque se eu fico com menos, se eu retenho, na nossa lógica, se eu guardo, significa que eu tenho mais do que aquele que não tem, que não guardou. Mas se eu não guardo e dou, significa na nossa realidade que eu tenho menos. Mas aqui fala que se eu retenho, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Ué, ele guardou e ainda ficou na pobreza? Então, aqui existem alguns segredos espirituais, que aquilo que nós guardamos, o que não é para nós guardar, vai trazer pobreza. Por quê? Porque aquilo que nós guardamos está apontando para uma escassez, está apontando para um medo, está apontando para uma insegurança. Porque se ele fala, se eu retenho mais do que é justo, significa que existe algo que nós podemos guardar para nós, para abençoar nossa casa, para suprir as nossas necessidades. Mas existe uma porção que não é nossa, que nós devemos devolver à casa do Senhor, que nós devemos usar para abençoar os nossos irmãos. Então, nós precisamos meditar sobre isso, e na boa administração a gente vai entender e aprender que existe uma porção que eu preciso administrar bem, os meus talentos, os meus recursos e tudo aquilo que Deus me confiou. Porque se eu não administro bem, eu acabo comendo toda a semente. E a semente que eu como, ela não é multiplicada. A semente só é multiplicada quando ela é plantada. Então, eu planto uma semente, ela nunca vai nascer só uma fruta. Eu planto uma semente de laranja, o pé de laranja nunca vai dar só uma laranja. E é nessa matemática que o Senhor trabalha, que nós precisamos administrar bem os nossos recursos, para que nós possamos ter para dividir, para abençoar, para distribuir aquilo que não nos pertence, aquilo que não é parte nossa. E quando nós falamos que vamos entregar na casa do Senhor, nós não falamos que vamos pagar. Eu vou dar. Não, eu vou devolver, porque não é nosso. E aquilo que não é nosso, a gente devolve, né? Então, quando nós nos dispomos a andar nessa verdade de devolver, de não reter mais do que é justo, a gente anda debaixo dessa palavra, dessas promessas do Senhor. E nesses dois versículos a gente tem três bênçãos, eu acho que vocês devem ter percebido, né? Tem três bênçãos. No primeiro, fala ter cada vez mais. Ele fala que aquele que é generoso, ele vai ter cada vez mais. E aí, essa bênção de ter cada vez mais, não é cada vez mais para mim, é cada vez mais que eu tenho para que eu possa distribuir cada vez mais, porque esse é o ciclo, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Essa é a verdade que está sendo liberada aqui nessa promessa. Então, quanto mais eu dou, mais eu tenho. É assim que fala a primeira promessa, ter cada vez mais. A segunda promessa está aqui no versículo 25, nós seremos prósperas. E aí você pode se perguntar, uai, Nani, mas no versículo 24 fala que terei cada vez mais, e isso não é prosperidade? Também. Só que a prosperidade é mais sobre ser do que sobre ter. Por isso, essa promessa está aqui no versículo 25. Eu serei uma pessoa próspera. A terceira bênção que está sobre nós nessa palavra é: eu terei minha sede saciada. Quem dá de beber terá sua sede saciada, aqui no versículo 25. E aí a gente vê lá em João capítulo 4, versículo 14, quando Jesus está tendo o diálogo com aquela mulher samaritana. E aí ele fala assim: você vai beber dessa água, mas existe uma água que se eu te der, tu nunca mais terás sede. Né? E aí existe essa bênção de não ter mais sede, porque nós somos saciados pelo próprio Jesus. E essa bênção e essa promessa está aqui nesse versículo 25, que nós teremos nossa sede saciada. E ainda tem uma promessa sobre nós,
né, lá do João capítulo 4, 14. Além de eu ter minha sede saciada, eu ainda serei uma fonte que vai saciar a sede de muitas outras pessoas. Então, nós nos tornamos uma sede, nós nos tornamos pessoas prósperas no Senhor, quando essa bênção está sobre nós. Isso é ser próspero, é ser uma fonte que sacia a sede de outras pessoas. Não é só somente ter um poço onde uma pessoa vai lá pegar água, mas é ser uma fonte onde várias pessoas podem pegar e aquela água não seca, porque a fonte dela é Cristo, e Cristo, ele é inesgotável. E essa bênção está sobre nós hoje, e eu quero, em nome de Jesus, declarar que nós somos pessoas generosas, que o nosso coração não está retendo, porque nós não somos inseguras. Nós temos a nossa confiança no Senhor. O nosso coração está em Deus e o nosso coração pode ser sondado por Deus. Eu creio em nome de Jesus que aqui tem pessoas que têm um coração possível de ser sondado por Deus. Como Davi falou, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Então, uma coisa que a gente pode muitas vezes ter algumas ações e as pessoas têm uma impressão sobre nós, mas o Senhor é que sonda o nosso coração. E que hoje nós possamos deixar o nosso coração disponível para o Senhor e falar: Senhor, os meus recursos não são meus, são teus. Eu sou apenas administradora daquilo que o Senhor me confiou. Então, Pai, coloca em mim, Pai, em nome de Jesus, cada vez mais daquilo que eu possa entregar para outras pessoas, saciar a sede da outra pessoa, suprir a tua obra, ser uma resposta para a oração de alguém, ser uma resposta para o clamor daquele que está pedindo um sinal de Deus. Quantas pessoas hoje estão orando, Senhor, se o Senhor existe, me dá um sinal, que nós sejamos esse sinal em nome de Jesus. Quantas pessoas estão sem pão, estão pedindo, Senhor, se o Senhor mesmo existe, me manda alguém para trazer um pão para mim, e que nós estejamos disponíveis a ouvir a voz de Deus e suprir essa necessidade. Em nome de Jesus, eu declaro que essas bênçãos estão sobre nós, de nós sermos cada vez mais generosos, ter cada vez mais para suprir o reino de Deus, em nome de Jesus, e que nós não vamos acabar na pobreza, porque nós não vamos reter mais do que é justo, porque nós somos bons administradores daquilo que o Senhor tem nos confiado, nós não enterramos talentos, pelo contrário, nós multiplicamos cada um deles, nós colocamos a nossa mão à disposição da obra do Senhor, para trabalhar para o Senhor, para suprir a obra do Senhor. E eu declaro em nome de Jesus que está sobre nós essa promessa de sermos prósperos. Prosperidade não é só dinheiro, mas é também dinheiro, que eu nunca vi uma pessoa próspera sem dinheiro. Assim, Senhor, essa palavra está sobre nós, de nós sermos prósperos, de sermos supridas para suprir outras pessoas. Em nome de Jesus, nós daremos de beber muitas pessoas e temos a nossa sede saciada, porque a nossa fonte é Cristo. E eu declaro em nome de Jesus que toda insegurança, todo medo que nos faz guardar aquilo que não nos pertence, sai do nosso coração, toda escassez. Oh, em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos selados, selado pela segurança de estar firme no Senhor e que Ele não vai nos deixar faltar nem coisa grande e nem coisa pequena, no nome santo de Jesus. E você que hoje quer entregar a sua oferta, fala para o Senhor: Senhor, eu trouxe algo especial para o Senhor. Entrega a tua oferta. E você que é dizimista em outra igreja, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas você que é dizimista aqui, nós queremos, em nome de Jesus, estar orando pelo seu dízimo. Queremos também estar orando pela sua oferta. Você separa algo para o Senhor. Fala para o Senhor: isso é especial para o Senhor. Isso é para selar essa palavra sobre a minha vida. Isso é para selar e para dizer para o meu coração que eu não sou avarenta, que eu não sou insegura, porque a generosidade treina o nosso coração para não sermos inseguras. A generosidade treina o nosso coração para a gente tirar os nossos olhos da terra e colocar os nossos olhos no Senhor. Cada vez que nós ofertamos, entregamos os nossos dízimos, nós estamos dizendo: isso aqui não me sustenta. O que me sustenta é o Senhor, e por causa que o Senhor me sustenta, Ele não me deixa faltar coisa grande nem coisa pequena. Amém, irmãos? Está aí o QR Code, o Pix da igreja. Enquanto isso, a gente vai estar orando. Senhor, no nome santo de Jesus, Pai, nessa noite eu quero declarar sobre a vida de cada ofertante aqui. Senhor, não importa o valor, porque o Senhor sonda o coração.
Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada um aqui não venha dar do que sobra, que cada um aqui não venha dar, Senhor, para barganhar com o Senhor, para dizer, Senhor, eu te dou isso, o Senhor me dá aquilo. Não, eu te dou isso, Senhor, eu devolvo isso, porque tudo que eu tenho é teu. E eu quero, Pai, ser participante daquilo que o Senhor está fazendo nessa terra. Eu quero que o Senhor conte comigo. Senhor, em nome de Jesus, que cada uma aqui seja selada pelas tuas promessas, promessas que estão na tua palavra. E a palavra de Deus fala que o Senhor, Pai, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, nenhuma das suas palavras vão voltar vazia, sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi liberada. Pai, em nome de Jesus, que cada uma que vivam, Pai, a bênção de serem saudáveis, de serem curadas, de serem restauradas, de serem prósperas, de terem sua sede saciada e se tornarem fontes, Pai, fontes de água viva, em nome de Jesus, para a vida eterna, que venha saciar a sede daqueles que estão, Pai, sedentos por Ti. Em nome de Jesus, eu declaro a Tua bênção e declaro que não vai faltar, declaro que essa oferta, esse dízimo, vai voltar 100 vezes mais para a vida de cada uma aqui. No nome santo de Jesus, selado está, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Agradeço minha oportunidade, irmãs. Ah, lembrou. Glória a Deus, louvado seja o seu nome, Jesus, o único digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Meu Deus, que presença, né? Como a Nani falou, nós estamos vivendo em um tempo de tanta presença de céus na terra. Ontem eu anotando, né, aqui, ouvindo dos céus a mensagem que o Senhor gostaria que fosse falado hoje. E assim, meus olhos não paravam, sabe, de sair lágrimas, eu não conseguia parar de chorar, porque a presença dele é real, é impossível falarmos de Jesus, é impossível falarmos de Jesus, dessa presença tão maravilhosa, e ficarmos do mesmo jeito, ficarmos, né, na mesma situação, porque ele mexe de dentro para fora, e hoje é o domingo da ressurreição, que ativa a vida em nós, que ativa em nós a presença manifesta dele. E eu gostaria que a Nani compartilhasse conosco aqui, lesse para nós Mateus 28. Você consegue ler, Nani? Mateus 28? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E do versículo 1. Ok. Passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como de um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham, venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e diga aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isso. Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estavam dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações.
Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Então, esta versão se espalhou entre os judeus até os dias de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Essa é a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Será que você pode ligar o seu microfone e falar glória a Deus? Aleluia! O nosso Jesus Glória a Deus, ressuscitou! aleluia! Glória a Ele Deus, vive, ele aleluia. Ele ressuscitou. vive. Glória Glória a a Deus. Deus, aleluia. Então, em Mateus 28:6, ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Então, hoje não é um domingo normal, hoje não é apenas mais um domingo, sabe? É o dia que marcou a maior história da humanidade, a maior vitória da humanidade foi quando o nosso Jesus se entregou por mim, por você. Eu não sei como eu vou conseguir entregar essa mensagem, porque me movem por dentro, porque eu sei quem é Jesus, eu sei aquilo que ele tem feito, eu sei quem ele é, e ele quer cada vez mais que eu e você nos movemos neste lugar de presença, de entrega. Então a morte foi vencida, o inferno foi derrotado e a esperança foi restaurada. Então quando nós estamos aqui de segunda a segunda orando, clamando, sabe, para que os doentes sejam curados, para que pessoas sejam salvas, para que, sabe, porque nós sabemos que ele vive. Então, após a cruz, na sexta-feira, parecia o fim, os céus estavam em silêncio, a terra em luta e os discípulos com medo. Mas o que parecia ser derrota só era um intervalo do milagre. E nesta noite eu venho te dizer, mulher, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer que às vezes você está nesse intervalo porque o milagre está prestes a acontecer. O silêncio do sábado não cancela a promessa do domingo. O silêncio do sábado não cancelou a promessa do domingo. Lá em Lucas 24:6 vai dizer, não está aqui, mas ressuscitou. Esta promessa é o cumprimento, que existe um processo. A sexta foi de dor, o sábado foi de silêncio, mas de domingo a ressurreição. Eu quero te dizer, minha irmã, que a pedra, ela foi rolada, ela foi removida, sabe? Eles fecharam o túmulo com a grande pedra. Foi selado pelo governador de Roma e foi guardado, sabe, pelos soldados. A humanidade falando era impossível sair daqui, sabe? Não tem como Jesus sair daqui. Vamos colocar a pedra mais pesada para que ninguém remova. Coloquem guardas. Mas o mais impressionante, o mais lindo é que o quê? Jesus não precisava sair daquele lugar removendo a pedra. Vocês vão entender o porquê. Mas o que mais impressiona, sabe, mais impressionante para o homem é o cenário perfeito para Deus, sabe, agir na sua vida. Deus manda te dizer hoje, minha irmã, que o que parece em silêncio na sua vida, na sua história, em qualquer que seja a área da sua vida, sabe, não é ausência de silêncio, é uma preparação. Aquilo que parece silêncio hoje na sua vida é a preparação do grande milagres que está prestes a manifestar na sua vida, porque o túmulo vazio é a prova de que Deus já entrou na sua vida, na sua história. Lá em João 21 vai dizer, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, Maria foi ao túmulo.
esperando encontrar um corpo. Ela esperava encontrar Jesus ali, mas ela encontrou um milagre. Sabe, aquilo que parecia encerrado, Deus havia transformado. Então hoje eu quero profetizar sobre a sua vida, onde havia morte na autoridade que há no nome de Jesus. Deus nesse momento está trazendo vida. Aonde parecia ser o fim, que você não tinha mais esperança, Deus está gerando um recomeço na autoridade que há no nome de Jesus. Onde você chorou, Deus vai te surpreender na autoridade que há no nome de Jesus. A ressurreição valida quem Jesus é e quem você é nele. Lá em Marcos 16:6 diz: buscai a Jesus. Buscai a Jesus, ele ressuscitou. Não tenham medo. Ele disse: vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam, o lugar onde havia posto está vazio. Então a ressurreição não é um evento, é uma ativação espiritual. Se ele venceu a morte, então não existe situação impossível para ele. Eu não sei qual tem sido a sua situação, a sua história, mas eu quero te dizer nesta noite, o que parece impossível para o homem, para Deus todas as coisas são possíveis. Então Deus o ressuscitou, rompendo os laços da morte, assim como diz lá em Atos 2:24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então a morte não conseguiu segurar Jesus, aquela pedra não conseguiu segurar Jesus. Lá em Mateus 28:2, a pedra, sabe, representa muitas vezes nas nossas vidas os obstáculos, os limites que são colocados. Você só pode ir até aqui. Olha, você só vai até esse ponto, daqui para frente, você não pode romper. Tentativas que tentam impedir o agir de Deus na sua vida, mas Deus está dizendo através desse texto aqui: a pedra não foi removida para Jesus sair, ela foi removida para que você visse, para que você soubesse que o túmulo está vazio na autoridade que há no nome de Jesus, e não tem nada que impeça o mover sobrenatural de Deus na sua vida, na sua história, na sua casa e na sua família. Oh, xarabassuri canterei andaralabassuri cantaralabás. O Senhor está aqui operando milagres, porque Deus quer mostrar que Ele é quem Ele é e o que Ele faz na sua vida. Porque ele ressuscitou. Isso prova que Deus cumpre o que prometeu. A palavra de Deus, ela nunca falha. Lá em Josué 21:45 diz: nem uma só palavra caiu. E eu quero trazer para você que de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Sabe por quê? Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o Cristo ressurreto se revela pessoalmente. Sabe, Mateus 28:9, Jesus lhe apareceu. Então a ressurreição não é só uma doutrina, ela é um encontro. Vamos ler lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado em Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Então quem encontra Cristo vive. Quem encontra Cristo nunca é o mesmo. O Senhor, ele nos aciona para um novo nível de maturidade, de entrega. Quem tem um verdadeiro encontro com Cristo não consegue mais ficar da mesma forma, não consegue viver no sistema, não consegue viver uma vida de superficialidade.
Assim como Cristo ressuscitou, há áreas da sua vida que estão sendo ressuscitadas agora também com Cristo Jesus. Sonhos enterrados, alegria roubada, fé enfraquecida. Mas hoje eu vejo a glória do Senhor se manifestando na sua vida, na sua história e na sua casa. Hoje Deus está liberando vida novamente aqui. Jesus, ele aparece depois da ressurreição, ele se revela a quem permanece. Eu quero te falar, eu quero te incentivar a você permanecer nessa presença maravilhosa. Lá em João 20:16, disse-lhe Jesus, Maria, ela voltou-se e disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Então eu quero te dizer, sabe que Deus, ele marcou um encontro comigo e com você nesta noite, sabe? Esse encontro marca um encontro pessoal de Jesus e Maria, reconhecimento, a intimidade de Jesus chama Maria pelo nome. O nome dela se faz reconhecer imediatamente, mudando o seu luto em alegria. E eu quero declarar na sua vida, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu não sei qual tipo de luto, de tristeza você tem passado, mas eu quero te dizer que Deus, ele te chama pelo seu nome. Maria Madalena foi a primeira testemunha ocular de Jesus ressuscitado e foi enviado por ele para anunciar a boa nova aos discípulos. Maria permaneceu ali, por isso ela viu Jesus. E eu quero te falar, permaneça nesse lugar de adoração, permaneça nesse lugar de intercessão, permaneça nesse lugar de intensidade, permaneça nesse lugar de santidade, porque você vai ver Jesus. Quem não abandona o busca completamente e vive encontros sobrenaturais. Teve um tempo da minha vida que eu acordava todos os dias e eu falava assim com Jesus, eu falava, Jesus, eu tenho tantos testemunhos de pessoas que falam que já te viu. Tem uma pessoa aqui em Brasília que há muitos anos atrás, ele falava que Jesus sempre abria o portão para ele e ele ficava no carro porque era um lugar muito deserto, muito perigoso aonde ele morava. E ele falava, Jesus, eu quero te ver. Jesus, ele tinha tanta comunhão com Jesus. Eu ouvindo essa história de uma amiga minha, e ela falava que todos os dias, quando ele chegava em casa, altas horas da noite, que chegava do trabalho, ele falava que via Jesus abrindo o portão da casa dele, e ele entrava e ele sabia que era Jesus ali. E eu, quando eu ouvi aquela história, entrou no meu coração, então eu comecei a falar com Jesus, Jesus, eu quero também contar histórias de encontros quânticos contigo. Eu não quero ficar apenas, Pai, no testemunho das outras pessoas, naquela vivência delas, eu me alegro com elas, mas eu quero ter as minhas próprias experiências contigo. E eu ali naquela fala com Jesus, eu lembro que eu fiquei uma semana falando assim, eu acordava, eu ia dormir e a minha fala era a mesma, eu estava fazendo o almoço e eu para minha família, eu estava onde estivesse, eu estava conectada com Jesus em pensamento e eu falava, Jesus, eu quero uma intimidade contigo, onde eu sei que eu vou contar para as pessoas, onde eu sei que vai ter um mover, não para eu apenas contar, mas porque eu quero, Senhor, cada vez mais ter essa comunhão contigo, eu quero viver o sobrenatural, assim como os discípulos te viram, eu quero também te ver, Jesus. E ali passaram uma semana, eu tive um sonho, eu sonhei em um sonho, eu não sei se vocês já sonharam dessa forma, uma coisa bem maluca. No sonho eu sonhei, eu estava sonhando e no sonho eu estava sonhando, pensa. E nesse sonho eu fui no terceiro céus e ali era um lugar onde eu via Jesus caminhando com vários homens e eu estava a uma distância muito grande dele e de repente, em um piscar de olhos, eu já estava aos pés de Jesus e eu tocava nas vestes de Jesus e eu tocava assim, ó, para ver qual era o tecido e era linho. E eu olhava para aquele tecido
E eu olhava para Jesus e ele não falava, ele não abria os lábios, mas eu ouvia ele falando na minha mente. Ele falava assim para mim: eu tenho prazer em você, eu tenho me alegrado com você, Patrícia. Naquele momento eu olhava e eu não parava de chorar. E eu acordei no sonho, no primeiro sonho que eu tive, o sonho com Jesus. Não sei se vocês conseguem entender essa maluquice, mas foi assim que aconteceu. E quando eu acordei no sonho, eu estava maravilhada, porque eu tinha visto Jesus, e eu ali no sonho, eu chorava, e aí eu me despertei, e eu falei, gente, eu sonhei com Jesus, e imediatamente eu liguei para a amiga que tinha me contado a história do amigo dela, que tinha encontros com Jesus. Olha aqui, Deus enviou o seu unigênito para que todo aquele que crê nele não rejeita a todo. Deus enviou o seu unigênito. Amém. Todo aquele que crê não pereça, Mas tem a vida eterna. A minha sogra está aqui, ela está comentando, gente. E aí, o que acontece? Eu contei para ela, liguei para ela e eu falei assim, mas eu tô muito triste, porque quando eu olhei para o tecido, a Bíblia diz que as vestes dele é muito alva, é muito branca, e eu não vi. E ela olhou para mim e falou assim, Patrícia, deixa eu te falar, eu entendo de tecido, eu trabalho com tecido e eu nunca vi um linho puro sendo branco. O linho puro, ele não é branco, ele é dessa cor que você falou, ele é um bege. E naquele momento, quando ela falou aquilo, sabe, reacendeu o fogo no meu coração e eu falei, eu vi Jesus, e aquele rosto ficou impregnado na minha mente, no meu coração, até os dias de hoje, e será eterno, porque eu vejo os olhos de Jesus olhando para mim. Quando eu fecho os meus olhos, eu vejo literalmente quando ele olhou para mim. Então, nessa noite, Deus, ele chama pelo seu nome, e ele quer que você tenha um encontro sobrenaturais com ele. Ele quer que você, sabe, o busque de todo o coração, porque você vai encontrar em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Então esse foi o meu testemunho que me marcou profundamente a minha jornada, a minha intensidade na presença dele, porque ele é real, em o nome de Jesus Cristo. Agora, onde você estiver, eu quero que você coloque a mão no seu coração e você declara comigo na autoridade que há no nome de Jesus. Declare comigo: eu creio na ressurreição. Tudo que estava morto em mim volta à vida agora na autoridade que há no nome de Jesus. Eu entro em um novo tempo de Deus para minha vida e para minha família na autoridade que há no nome de Jesus. Continua com a sua mão no seu coração e repete comigo em nome de Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, assim como Jesus ressuscitou no terceiro dia, eu declaro que hoje é o dia da ressurreição na minha vida, em cada área da minha vida. Hoje ressuscita em nome de Jesus Cristo os sonhos que estavam mortos na autoridade que há no nome de Jesus. Pai, sopra vida aonde havia morte na minha vida, na autoridade que há no nome de Jesus. Traz esperança aonde havia dor. E levanta, Pai, aquilo que estava caído em nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. E eu declaro sobre a sua vida cadeias sendo quebradas, mentes sendo renovadas e um novo tempo sendo começado agora. O novo tempo está sendo começado agora, está começando agora na autoridade que há no nome de Jesus. Lá em Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vós, vivifica-nos também o corpo mortal. Então, igreja, preste bastante atenção nisso que eu vou te falar agora. Quando nós lemos a Bíblia, às vezes falhamos em perceber algo muito importante. Os grandes heróis da fé eram pessoas comuns como nós. Eles não eram perfeitos. Eles tinham as suas fraquezas, eles tinham as suas dúvidas e medos. Quando eu estou em um tempo onde, sabe, a incredulidade quer me consumir, eu olho e eu lembro de João, que mesmo ali na prisão, ele batizou Jesus. E ali ele pede para um dos discípulos dele ir lá verificar se realmente era Jesus.
Então eu dou, sabe, eu dou uma chance para mim novamente. Eu falo, calma, Patrícia. Se o próprio João, ele teve dúvida, quem é você na fila do pão, querida? Volte com seus olhos para o Senhor novamente. Então eles falharam. Eles erravam, eles lutavam internamente, assim como eu e com você. E é assim mesmo. Deus usou de uma forma poderosamente. Agora, olha para os discípulos. Eles não estavam, sabe, em um momento de fé alta. Eles estavam trancados, com medo e confuso. Lá em Marcos 16:14, Jesus os repreende pela incredulidade e dureza do coração deles. Ou seja, antes de serem enviados, eles foram confrontados. Mas aqui está o ponto que muda tudo, minhas irmãs. Cristo muda completamente o discurso. Ele olha aquele grupo de homens duvidosos, descrentes e emocionalmente abalados e faz algo que não fazia sentido humano. Ele os envia, como nós lemos aqui, ele os envia. Ele os envia. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. A ressurreição brilha, sabe, quando eles estão na missão. A ressurreição libera uma missão. Então, o evangelho de Mateus, do 19 ao 20, ide, portanto, e fazei discípulo. Então, a ressurreição libera uma missão que às vezes está aí em você e você não sabe o que fazer. A ressurreição não termina no túmulo vazio. Ela começa na missão. Quando você diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí continua a caminhada, continua o chamado. Então recebereis poder. Lá em Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Nesta noite, vocês são minhas testemunhas. Vocês vão contar os testemunhos. Vocês vão dizer que vocês tiveram visões. Vocês vão dizer, eu estava orando e eu vi o anjo do Senhor. Eu estava orando e Jesus de Nazaré chegou. Eu orei por fulano e ela ressuscitou. Ela estava morta, agora ela vive. É assim que o Senhor quer. Porque nós seremos testemunhas daquilo que Jesus é e daquilo que Ele está fazendo. Porque quem experimenta a ressurreição se torna uma testemunha dele. Uma testemunha da graça, da revelação do Senhor. Então Deus não está olhando para você como você se vê. Ele está olhando para aquilo que você pode se tornar nas mãos dele. Você percebe o quão poderoso é isso, minhas irmãs, meus irmãos. Talvez você esteja se olhando e pensa assim, mas eu não sou capaz. Mas eu não estou pronta. Mas eu não estou pronto ainda. Mas olha quantos erros ainda eu faço. Mas Deus está dizendo hoje, eu não estou preso à sua condição atual. Eu vejo o seu destino profético. Eu tenho uma esperança e um futuro cheio de esperança e paz para você. Essa é uma verdade poderosa que eu e você precisamos lembrar todos os dias das nossas vidas. A palavra também nos diz, trazei à memória aquilo que nos dá esperança. Lá em Coríntios 1:27 diz, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E deixa eu trazer isso a algo mais profundo para você nessa noite. O Espírito Santo está falando hoje. Não importa quem você é, mas o que eu posso realizar através de você. Deus não depende da sua perfeição para que Ele cumpra o propósito dele. Ele procura disponibilidade. Ele procura um coração contrito, um coração rendido. Talvez você se sinta como alguém improvável, mas são exatamente essas pessoas que Deus quer levantar. Assim como Ele levantou os discípulos humanos, falhos.
e receber uma tarefa divina para se cumprir. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. E eu, antes da ceia, eu quero que você, se você não preparou, prepara o seu suco de uva, prepara, sabe, o seu pão e vamos ceiar juntas. Mas antes de participarmos da mesa do Senhor, da ceia do nosso Deus, existe um convite dos céus aqui hoje para você. Lá em Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e ele comigo. Então você talvez chegou até aqui hoje, cansada, sobrecarregada, ferida, afastada de Deus. Ou até dentro da igreja, mas longe dessa presença tão maravilhosa que arrebata os nossos corações. Mas hoje, Jesus está batendo a porta do seu coração e do meu coração. Ele não te acusa, ele te chama, ele fala: filho, filha, venha para a mesa. Romanos 10:9 diz: Se com a tua boca confessares ao Senhor, serás salvo. Amém. Então, se você deseja aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele, voltar para a presença, coloque a mão no seu coração agora, em nome de Jesus, e repita essa oração comigo em nome de Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de ti. Reconheço os meus pecados. Mas hoje, Senhor, eu te recebo, Pai, como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Hoje, Senhor, eu me rendo a ti, ao seu senhorio. Eu creio que o Senhor morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Então entra no meu coração. Muda a minha história, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, Pai, eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou. A ti, Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez? Alguém? Levanta sua mãozinha aí, eu quero te conhecer. Acredito que não, acredito que só tem filhas aqui. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Eu profetizo hoje. Cadeias estão sendo quebradas, vidas estão sendo restauradas, destinos estão sendo alinhados. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, eu quero declarar o fluir da presença do Senhor na sua vida, na sua casa. Eu sinto a presença do Senhor Deus visitando cada casa agora, cada família aqui representado. Recantaralabashuri, cantaralabasuri, andaralabás. Tem pessoas aqui que chegaram sem forças, mas o Espírito Santo de Deus está renovando agora. Oh, rabashuri, cantaralabasuri, cantaralabás. Eu sinto o Espírito Santo tocando você em áreas da sua vida. Em o nome de Jesus Cristo, eu vejo Deus tocando a sua mente, tirando opressões, quebrando ciclos, na autoridade que há no nome de Jesus. Aquilo que estava morto na sua vida está voltando à vida agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Lá em Ezequiel diz: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então receba agora a vida de Deus, receba agora a vida de Cristo em nome de Jesus. Recebe força, receba agora um novo tempo na autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu quero te convidar a você sentar na mesa como filha, como filho de Deus. Lá em 1 Coríntios 11:22 diz: Examine, pois, o homem a si mesmo, se alinhe, se entregue e participe com entendimento na autoridade que há no nome de Jesus. E eu quero te dar alguns segundos aqui, alguns minutos, para que você venha examinar o seu coração. Feche os seus olhos na autoridade que há no nome de Jesus. E se você precisa pedir perdão para Deus dos seus pecados, vai em nome de Jesus, pega esse momento. Eu vou silenciar e eu gostaria que você, em nome de Jesus, fale com Ele agora, em nome de Jesus. Se apresenta diante do Pai. Você está à mesa.
Ora labaixo e andara labaixo, cantara labaixo. Arabaixo e cantara labaixo e cantara labaixo e cantara labaixo e cantara labaixo. Ora baixo e cantara labaixo e cantara labaixo. Ora baixo e cantara labaixo e cantara labaixo e cantara labaixo. Abençoa, Pai. Com seus olhos fechados, fala com Deus. O pão que representa. Abençoa. Hoje não é uma ceia comum. Hoje é um encontro. Que representa o sangue. Hoje é um altar. Hoje é um lugar de transformação. Salvação. Em nome de Jesus. E ele diz lá em Mateus: Deus, Pai. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Deus seja louvado da beleza da sua santidade. Hoje, antes de você participar do corpo e do sangue, eu quero que você entrega os pesos para ele. Qual peso você tem que carregado? E que você hoje decide entregar a Deus. Quais são os pesos da sua vida? Qual é a dor? Entrega para ele. Qual é a culpa? Entrega para ele. Entregue para Jesus. Tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que tem te abatido. Aleluia. Glória. Deus, eu venho. O pão cura. O pão restaura. Porque é o corpo de Cristo. Isso não é apenas um corpo, um pão. É o corpo de Cristo. Isso representa o corpo que foi moído por mim, por você. O corpo de Cristo. Pelas feridas de Jesus Cristo. Você foi curado. Eu quero que você repete comigo. Fala assim: pelas feridas de Jesus Cristo, eu sou curada. O meu passado não me prende mais. Minha dor não está sendo, minhas dores estão sendo curadas agora. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você pegue o pão. Lilinha. Em nome de Jesus. Vamos participar. Em nome de Jesus. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam. Isso é o meu corpo. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Se você precisa de cura, coloca a sua mão agora no lugar da sua enfermidade e coma o pão. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. O sangue não apenas te perdoa, ele te dá acesso, porque você é filha amada, porque os seus pecados estão perdoados em o nome de Jesus. E eu gostaria que você, em nome de Jesus, beba em nome de Jesus. Pode beber a todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na cruz, houve uma troca. Ele levou a sua dor e te deu paz. Ele levou sua culpa e te deu perdão. Ele levou a sua vergonha e te deu a identidade de filha. Em nome de Jesus, eu gostaria que você abrisse as suas mãos, fala assim, ó, levanta as suas mãos e receba em nome de Jesus como ato profético em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, lá em Romanos 8,
11 diz: e se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida aos seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês. Esta passagem está enfatizando que Jesus habita em você, o Espírito Santo habita em você. Comece agora a glorificar o nome do Senhor, comece agora a exaltá-lo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque o Senhor agora está fortalecendo o teu espírito. Arabashuri cantaralabassuri andaralabás. Papai querido, em nome de Jesus, nós louvamos o teu santo nome. Pai querido, nós agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Espírito Santo de Deus, o Senhor vive em nós. Papai querido, em nome de Jesus Cristo, nós não andamos mais segundo a carne, mas pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Papai querido, em nome de Jesus Cristo, fique à vontade no nosso meio. Senhor amado, em nome de Jesus, a ceia não é apenas um ritual, ele é um marco na nossa história, nas nossas vidas. Que hoje haja cura, libertação e restauração, e que o teu povo seja levantado, Pai, pela cruz, pela ressurreição, pela tua presença na autoridade que é no nome de Jesus. Hoje não foi apenas uma ceia, foi um divisor de águas nas nossas vidas, na nossa história, na autoridade que é no nome de Jesus. Minha irmã, hoje Deus está dizendo para mim e para você: eu estou inaugurando sobre a sua vida um novo tempo, um tempo que será marcado pela minha glória, pela minha presença, um tempo que não será marcado por perdas, mas um tempo que a minha presença manifesta na sua vida, na sua história, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu estou te chamando para levantar, filha, não do seu jeito, não do jeito que era antes, mas de um nível de profundidade, um nível de presença. Você passou por processos que ninguém viu, lutou batalhas internas, enfrentou o silêncio, mas hoje eu estou te levantando. Hoje eu estou te fortalecendo na força do meu poder. Hoje o Pai ativa a nossa visão espiritual, porque o Senhor está abrindo nossos olhos espirituais, o Senhor está iluminando o nosso entendimento. Eu vejo o Senhor dando respostas onde tinha dúvidas no seu coração. O Senhor está trazendo direção na autoridade que há no nome de Jesus. Papai querido, em nome de Jesus, assim diz o Senhor nesta noite: toda trava espiritual está sendo quebrada agora na autoridade que há no nome de Jesus. Toda limitação na mente caída, o Senhor está restaurando na autoridade que há no nome de Jesus, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu de coragem, poder e ousadia na autoridade que há no nome de Jesus. Você não será mais dominada pelo medo, você será governado pela glória de Deus, pela presença do Espírito Santo. Declare em nome de Jesus Cristo coragem para avançar, ousadia para obedecer e discernimento para decidir na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, porque a palavra também nos diz: o justo viverá pela fé, na autoridade que há no nome de Jesus. Há um fluir da glória de Deus, há um fluir da presença do Senhor neste lugar. Já começou, já está acontecendo. Receba na autoridade que há no nome de Jesus. Você não ficará mais parada, você não ficará mais prostrado, você se levantará na autoridade que há no nome de Jesus. Você não ficará mais abaixo, porque Deus já te libertou. Você vai viver o que Deus te prometeu na autoridade que há no nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo. Papai querido, que hoje seja um dia de um grande comissionamento do Senhor, para que muitas, meu Pai, se levantem na autoridade que há no nome de Jesus. Pai
querida, eu oro, Senhor, para um alinhamento aqui, corpo, alma e espírito, na autoridade que há no nome de Jesus. Continue manifestando o teu poder em nós e através de nós. Assim nós te pedimos, amado Deus, e nós te agradecemos na certeza da vitória, porque o Senhor vive, Pai, e porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Eu continuo vendo o Senhor tocando nas mentes, eu continuo vendo o Senhor tocando nos corações. Eu vejo o Senhor comissionando pessoas aqui a um grande comissionamento, não de homens, mas do próprio Deus, do ID. Também eu continuo vendo, Deus continua tirando esse medo que te impedia, esse espírito do medo que te impedia de você avançar, de você viver os propósitos dele. Na autoridade que há no nome de Jesus. Oh, papai querido, em nome de Jesus Cristo, nós glorificamos o teu santo nome, Pai, em o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Alguém pode cantar aquele louvor, alvo mais que a neve? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Jesus. Alguma filhinha pode cantar? Eu só canto ele do Inário, que eu tenho lá em casa, de cor. Posso. Eu Amém. tenho Pode Inário, cantar, assim, meu amor. algo mais que a Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante o seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Vamos todas cantar o refrão? Abram os microfones. Alvo mais que a neve,
Ah, mas que Sim, neste sangue amado, lavado, mais alvo que além. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Aleluia, louvado seja o seu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o seu nome, Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você ligasse o seu microfone e desse um glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, Glória a aleluia. Deus, Glória a aleluia. Deus. Santo e Aleluia. poderoso Aleluia. és. Aleluia. Ele Glória a Deus. ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele é o nosso irmão mais velho, sabe? Eu tenho tempos que tem, né, que a gente passa pelo vale da sombra da morte. Eu não consigo chamar outro nome a não ser Jesus. Eu dou uns gritos, às vezes eu falo, Jesus de Nazaré, meu irmão mais velho. E eu tenho certeza que ele é o meu irmão, que ele é o meu pai, ele é o meu tudo, que ele me acolhe, sabe? Tanto nos dias difíceis, quanto nos dias de alegria. Ele é o meu Senhor e meu Salvador, porque Ele é real. Então, que você tenha essa consciência que Ele é real na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a luz dele sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome de Jesus Cristo. Que Ele revele para você nessa semana a bondade, a fidelidade dele todos os dias da sua vida e que você venha, sabe, nos bombardear de testemunho essa semana lá na oração, falando que você sonhou com Jesus, né, Ju? Que você, sabe, viu Jesus, que você viu anjos, que você ouviu doce a voz doce dele, maravilhosa, falando com você, te dando direção, sabe? Porque é isso que ele está nos chamando para esse lugar de intimidade. Você vai ficar maravilhada, porque você vai ouvir pregações dos céus e vai trazer para nós aqui nos domingos. Você vai receber canções dos céus e você vai poder louvar o Senhor aqui para nós, em nome de Jesus. Eu creio que a sua vida foi marcada com a glória de Deus e você não é uma pessoa normal, porque você vive o sobrenatural do Senhor. Aonde você for, você está equipada para vencer. Aonde você for, tem uma grande comissão de anjos que te cerca por trás e por diante. E sobre a sua vida, o Senhor põe as mãos dele e o diabo não toca. Você acha que você é uma pessoa normal? Eu sei que eu não sou uma pessoa normal. Eu sou sobrenatural. Pensou que eu ia falar outra coisa, né, Ju? Nós somos do sobrenatural, porque nós cremos. Então, que o Senhor Jesus Cristo venha se revelar cada vez mais a você, na sua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Uma boa noite para você. Uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até amanhã, às 18 horas, se Deus quiser. Beijos! Amo vocês! Fiquem com Deus. Beijos. Beijo, Ju. Você tá linda, Ju. Maravilhosa. Fala pra sua mãe que eu mandei um beijo pra ela, viu? Deus abençoe. Deus abençoe grandemente. Beijos. Beijos. Até amanhã, às 18 horas.